Amigo, esse lance de maldição hereditária, isto é verdade mesmo? Aquele papo lá de que Noé amaldiçoou Cã, aquilo é verdade? Aquilo se confirmou? Nós vamos desmistificar isto hoje por meio da Bíblia, por meio da geopolítica e por meio da história. E aí você me pergunta, tá, pastor? Por que a África está naquele estado que está? Nós vamos falar disto também. Eu vou te apresentar argumentos coerentes e você depois vai colocar um comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou, se eu estou certo ou se eu estou errado. Ponto final. Chega aí que eu vou te mostrar um vídeo da situação dos africanos, do Sudão. Situação bem difícil. Aí, meu amigo, essa é a condição da África. Será que isso tem a ver com a maldição de que Noé infringiu sobre Cã? Grama não é para ser comida por gente, não importa como preparada. Mas é o que Regina e seus 6 filhos têm para hoje. É impensável que uma pessoa, que famílias, que milhares de pessoas estejam vivendo nesta condição hoje, no mundo no qual nós estamos, um mundo extremamente tecnológico, pois nós sabemos que existe alimento no globo terrestre para matar a fome de todas as pessoas. Mas nós temos aqueles inimigos dos seres humanos, principalmente os mais vulneráveis, com a mente eugenista. Mais à frente nós vamos falar sobre esse termo eugenista. É mais profundo do que você imagina. No vilarejo de Kaldak, no Sudão do Sul, centenas de pessoas têm apenas grama e folhas de árvore para comer. Kaldak fica numa área controlada por opositores e muitos de seus moradores. Veja esta condição. Será que isso aí foi aquela palavra lá de que Noé profere sobre o seu filho Cã, que era o negão, que ali tinha o moreno, o branco e o negão. Chega aí. A gente vai ver agora, por meio da palavra de Deus, numa investigação séria e contundente, extremamente relevante, para a gente desmistificar essa conversa fiada. E aí você vai entender por que a África, não só a África, a América do Sul também, porque Harry Kinsey, que essa hora está no inferno, que tinha uma mente eugenista, ele ensinava, tá? E inclusive botou no livro dele que todos que estão debaixo do trópico de Câncer não são seres humanos, são sub-humanos. E se são sub-humanos, se não são seres humanos, eles podem viver naquela condição que eu te mostrei. A gente pode matar eles, porque eles não são seres humanos, eles são sub-humanos. E aqui pega-se carona para matar bebês no ventre de suas mães. Mas isso aqui é um vídeo para uma outra oportunidade. Vamos lá em Gênesis 12, para a gente começar a jogar por terra, para a gente começar a desmistificar essa malignidade que Satanás introduziu dentro do seio da família ocidental e também oriental. Amigo, nós estamos aqui em Gênesis 12. Veja bem o que Deus promete a Abraão. Deus chama Abraão e lhe faz promessas. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Chega aí. Então, o texto é claro: todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Você reconhece que Abraão é uma bênção? Não importa se você está na igreja ou se você não está na igreja. Você reconhece que Abraão é uma bênção? Sim, eu reconheço. Então você é abençoado. A África reconhece que Abraão é uma bênção? A maioria sim. Então eles são abençoados. Abençoados.
Então por que eles vivem naquela condição de miséria extrema? Veja, a gente não está falando de pobreza. Pobreza é uma outra plataforma. Nós estamos falando de miséria, ao ponto das pessoas estarem ali comendo mato, como eu te apresentei. O que você tem a dizer sobre isto, pastor? Isso é simples, isso é muito simples de resolver. Se você for na história, se você for investigar o que era o continente africano antes dos árabes invadirem a África, você vai entender o que eu vou te passar. A África, a civilização africana, ela existia antes da europeia, muito antes. Se você quiser pesquisar por meio de livros ou se você não gosta de ler, basta você fazer algumas pesquisas sérias no Google e aqui na própria plataforma do YouTube, você vai entender o que eu estou dizendo. A civilização africana ali era um continente extremamente próspero. Ali você tinha engenheiros, você tinha arquitetos, você tinha matemáticos. A álgebra começa lá, a descoberta do ferro começa lá. Dentro da civilização africana foi constituído a Torre de Babel. E a Torre de Babel é o edifício mais magnífico que a engenharia e a arquitetura já teve contato. E estava onde? Dentro da civilização africana. Só para você ter noção do que era a Torre de Babel. A Torre de Babel, para você chegar do subsolo, a cobertura dela, você levava 1 ano andando. Você entendeu o que eu disse? Para você chegar do subsolo, a cobertura da Torre de Babel, você levava 1 ano andando de escada, subindo de escada. Então veja, era um edifício extremamente assustador, de tanta tecnologia que estava inserida ali dentro. Então, estes conhecimentos, eles fogem à mente dos ocidentais. Então, antes dos europeus invadirem a África e fazerem tudo o que eles fizeram na África, ali já existia civilização, ali já tinha universidade, enquanto Londres era uma favela. Isto não te é passado. Por que as pessoas hoje estão nesta condição aí? Por que os africanos, a maioria deles, que é um país, que é um continente extremamente desorganizado, a estrutura do continente é uma coisa deplorável. Por que eles vivem Grama assim? não é para ser comida por gente, não importa como preparada. Por quê? Por que nós temos... tá acontecendo um genocídio dentro da Nigéria no tocante aos cristãos. As mídias ocidentais estão veiculando, as mídias ocidentais estão denunciando, todo mundo em silêncio. Por que eles vivem assim? Vivem assim porque as potências ocidentais estão lá dentro, saqueando. Elas continuam saqueando a África. Alô, Estados Unidos. Alô, Grã-Bretanha. Alô, Suécia. Alô, França. Alô, Alemanha. Alô, Holanda, eles continuam lá dentro saqueando aquela civilização, eles continuam depenando aqueles países, arrancando do solo todas as suas riquezas e levando para os seus respectivos países. Como que eles fazem isso? Inserindo governadores que se venderam a eles. Vou te dar um exemplo. O que foi feito na Líbia de Gaddafi? Gaddafi não podia ficar no comando, porque ele estava levando prosperidade ao povo do seu país. Ele não permitia que as potências ocidentais adentrassem o seu país e saqueassem o seu país. E assim vivessem na prosperidade, vivessem no conforto e os seus parentes, seus amigos, o seu povo na miséria. Gaddafi não permitiu. O que eles fizeram? O que eles fizeram com Gaddafi? Executaram Gaddafi.
Faz uma pesquisa hoje como é que se encontra a Líbia no pós-Gaddafi. Guerra civil. Lá, eles estão sequestrando pessoas e vendendo pessoas. Quem fez isso? Quem contribuiu para isso? Quem foi que implantou esse caos dentro da Líbia e dentro da África? Isso é história, isso é geopolítica. França, Alemanha, a OTAN como um todo. Foram eles que fizeram e continuam fazendo. E aí, muitas pessoas que não pesquisam sobre geopolítica, não pesquisam sobre geografia, não pesquisam sobre a história para tentar entender por que a África vive nesta condição, eles vão dizer que essa condição da África está atrelada à maldição de Noé. Chega aqui para a gente entender o que a Bíblia está dizendo. Vamos lá, em Noé. Vamos ver o que Noé falou e vamos ver se realmente se confirmou. Amigo, aqui nós estamos. Gênesis 9. O que nos interessa aqui? Gênesis 9, capítulo 20, versículo 20. O que nos interessa é isso aqui, ó. Noé planta uma vinha. Tá aqui. Aqui começa a derrocada dele. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então, bebeu do vinho e embriagou-se. Aqui tem um problema grave aqui, ó. Gravíssimo aqui que ninguém fala. Ele bebeu do vinho e embriagou-se, ou seja, ele vivia embriagado. Ele não conseguia mais ser o senhor da sua família. Ele não conseguia mais comandar a sua família. Ele perdeu a autoridade da sua família porque se tornou um bêbado. Bêbado. Então ele perdeu a autoridade. E quando o pai perde a autoridade da família, aquilo ali vai virar um caos. Caos total. Caos espiritual, caos social, caos econômico, caos intelectual. Caos total. E foi o que aconteceu com a família de Noé. E ficou nu dentro da sua tenda. Olha o 22. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai. Aqui eu quero abrir uma aspas. Chega aqui. Será que Cã tinha a intenção de ver o pai pelado? Nu e bêbado? Será que ele ficava do lado de fora observando o pai naquela condição deplorável de bêbado, de irresponsável? Ele maquinou aquilo lá? Ele arquitetou ver o seu pai nu? Ou foi uma coisa que aconteceu fora do controle dele? Ficou surpreso e ficou boquiaberto, porque não era no tempo de hoje. A gente está falando de quase 5 mil anos atrás. Será que ele ficou perturbado com aquele cenário? Será que ele ficou atormentado porque vê o pai há 5 mil anos atrás? Isso vai trazer problemas espirituais terríveis, uma confusão intelectual terrível. E também o medo se apresenta, assim como o desespero. Vamos voltar para o texto. E contou isso a seus 2 irmãos. Aqui, ó. Como que ele contou isso? Feliz? Perturbado? Chorando? Atormentado pelo que acabara de ver? E precisava desabafar? Ou ele teve a intenção de denegrir o pai? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Que estavam do lado de fora. 23. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros e então, andando de costas, cobriram a nudez do pai com os rostos virados para não verem a nudez do pai. Então eles entraram de costas com uma capa porque eles foram avisados por Cã. Porque eles poderiam ter visto isto. Porque o pai estava bêbado. Se tornou um irresponsável. E isto aqui ninguém fala. Isso aqui ninguém fala.
que ele se transformou num bêbado e perdeu a razão, perdeu o controle da sua família. Então eles foram lá e cobriram os seus pais, porque o seu Cã os avisou que isso poderia ter acontecido com eles. 24. Quando Noé despertou do sono provocado pelo vinho, soube o que seu filho mais moço havia feito e disse: Maldito seja Canaã. Ele será escravo de seus irmãos. Chega aqui. Você faz alguma noção do que era a escravidão há 5.000 anos atrás? Há 3.000 anos atrás? Você sabe? Vou te explicar aqui. Os escravos que serviam os senhores israelitas, eles serviam os seus senhores durante 6 anos. No 7º ano, os senhores tinham que libertar eles. Só para você entender. 6 anos, no 7º, tinham que libertar eles. E libertava eles com recompensa. E outra, os escravos, só para você entender, eram escravos com dignidade. Tomava banho, tinha sua casa, tinha sua mulher, tinha sua família, tinha sua dignidade humana. Mais à frente você vai encontrar um tipo de escravidão diferente da escravidão dos israelitas. Você vai encontrar no Império Romano e no Império Grego. No Império Romano, o escravo podia trabalhar, juntar uma grana e comprar a sua liberdade. E a escravidão no Império Romano e no Império Grego se dava em termos de dignidade da mesma forma que se desenvolveu dentro da cultura israelita. O escravo podia trabalhar, ele tinha a sua dignidade, ele tinha o seu dinheiro, ele tinha a sua mulher, ele tinha os seus filhos, alguns tinham até os seus negócios. Eles estavam inseridos dentro da sociedade. Você poderia entrar num restaurante com a sua mulher com a sua família para almoçar ou jantar, do teu lado tinha um escravo, só que você olhava para ele e você não podia identificar se ele era não escravo, porque ele estava vestido como você, ele cheirava como você, ou seja, ele tinha dignidade, ele falava como você falava. E no Império Grego também se dava da mesma forma, só que no Império Grego ainda era um pouco melhor. O escravo ele podia juntar uma grana para comprar sua liberdade e dentro dele servir ali o seu senhor, ele podia pedir permissão ao seu senhor para arrumar um outro emprego, e geralmente os senhores permitiam para ele juntar uma grana e comprar a sua liberdade. A escravidão não se dava pela cor da pele. Só para você entender. Então o escravo israelita, o escravo do Império Grego, o escravo do Império Romano, poderia ser eu, poderia ser você aí do outro lado da tela. Ou seja, o escravo ele tinha dignidade. Então este termo escravo dentro destas sociedades é real, perfeito, show de bola. Vamos voltar lá para o texto. Só para finalizar, o que passaram para você, que o que eles fizeram com aquelas pessoas lá da África, aquilo ali nunca foi escravidão. Aquilo ali é crime. E Deus manda executar, tanto pelo Antigo Testamento quanto pelo Novo Testamento, manda executar o sequestrador de homens. Ou seja, o maior crime da nossa sociedade atual é o sequestro de homens pretos da África para servir de forma vil, de forma detratora, de forma deletéria, de forma desumana, para servir de máquina de trabalho. Se reclamar, vai ser açoitado e vai ser queimado vivo. Aquilo ali não é escravidão. Escravidão é outra coisa. Vamos continuar aqui no texto. 26. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Que Deus amplie o domínio de Jafé
e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Chega aí. Eu, curioso que sou, eu fui pesquisar. Primeiro eu fui pesquisar a terra da África, se essa maldição do bêbado, se ela realmente, se ela se cumpriu na terra. Não se cumpriu, porque a África, o subsolo da África, é um subsolo extremamente abençoado, extremamente rico. Por isso que as potências ocidentais não abandonam aquela civilização e estão saqueando ela até hoje. Só que isso está mudando. Em Burkina Faso, esse capitão chegou e está mudando a história lá de Burkina Faso. E ainda estou pesquisando sobre a história desse camarada. Então, a maldição de Noé não se aplica à terra, ela não se confirmou na terra. Show de bola. Agora vamos ver se a maldição se aplica a pessoas. Show de bola. Gênesis 6, você tem ali o problema, né? Que Deus quer destruir a terra, porque destruiu a terra por causa do pecado humano, e infelizmente a nossa sociedade de hoje ela é pior do que Gênesis 6. Mas isso é um vídeo com outra oportunidade. Então eu fui averiguar se a maldição de Noé havia pego em pessoas. Não pegou. Porque, veja, no pós-dilúvio, quem é o dono do globo terrestre? Nimrod. E Nimrod é o quê? É um africano, filho da Etiópia. Nimrod fora o dono do globo terrestre no pós-dilúvio. E a África era um oásis de conhecimento, um oásis, uma civilização em desenvolvimento. Tudo que hoje existe no Ocidente já existia na África. A arquitetura, a engenharia, direito, medicina, filosofia, teologia, já existia lá. Lá existiam universidades. E a Mesopotâmia era uma sociedade extremamente desenvolvida. Tanto é que eu já te passei sobre a Torre de Babel que Nimrod constituiu. E neste tempo, Nimrod queria queimar Abraão vivo. Então hoje, quando você viu Hitler queimando os judeus vivos, aquilo não começa na Europa ou na Rússia. Aquilo começa em Nimrod. Foi ele que tentou queimar Abraão vivo. Mas Deus livrou Abraão porque Abraão venceu Nimrod por meio do intelecto. Abraão venceu o dono do mundo antigo por meio da sabedoria, por meio da inteligência, por meio da sua capacidade cognitiva e de caráter moral elevadíssimo. E Nimrod não pôde suportar e mandou queimar Abraão vivo. E Deus libertou Abraão. Então, nós vemos aqui que a maldição de Noé, tanto na terra quanto em pessoas, não se concretizou. Deus não aceitou. Porque Deus é que sabe o que foi que aconteceu ali. Em primeiro lugar, nós sabemos que Noé perdeu a razão, era um bêbado. Então aqui nós entendemos que esse lance de maldição hereditária, isso é conversa fiada. Agora, para sacramentar, eu vou na palavra novamente para mostrar para você que isso aí é mais uma arma do inimigo para levar problema para dentro da igreja e para dentro da congregação humana. Chega aí. Querido, aqui nós estamos em Ezequiel capítulo 18. Vamos encontrar aqui o versículo 19. Tá aqui, ó. Contudo, dizeis, porque o filho não levará a culpa do pai. E se o filho proceder com retidão e justiça, e guardar todos os meus estatutos e os cumprir, certamente viverá. Aquele que pecar, esse morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho.
a justiça do justo estará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Tá aqui. Então aqui você entende que Deus não é injusto. Quer dizer que o pai faz a besteira e o filho vai pagar? Para sacramentar ainda mais, chega aqui em Gálatas. Querido, aqui nós estamos em Gálatas 3. Vamos procurar aqui, Gálatas 3. Vamos procurar o versículo 13. Tá aqui, queridão, ó. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Chega aí, filho de Deus. Abençoado. Então, acabei de provar para você, eu sou cristão. Eu creio em Abraão. Eu creio no nome sagrado de Jesus. Não existe maldição sobre você. Não tem maldição sobre você. Não existe maldição sobre a tua vida. Cristo já pagou o preço. Cristo já pagou o preço. Você é abençoado pelo sangue do Cordeiro. Você é abençoado pelo sangue do Cordeiro. Aquilo que teu pai fez, ou tua mãe fez, teu avô fez, é problema deles, é com eles, é eles. Você não tem nada a ver com isso, com isto. Ok? Agora, o lance de herança genética, o meu avô tinha pressão alta, minha mãe, meu pai tinha pressão, isso aí você pode cuidar. Isso é saúde, você pode fazer exame, você pode se cuidar. Meu pai era muito gordo, obeso, a minha mãe, eu também sou, mas você pode melhorar a tua condição procurando um médico, comendo menos, fazendo exercícios. A gente está tratando de coisas espirituais que, infelizmente, muitas pessoas acreditam que existem, que ainda existe maldição hereditária, e eu escuto pastores pregando sobre isto. Não é real. Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado pelo sangue do Cordeiro. Pega essa palavra em nome de Jesus e não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, botar um comentário aqui embaixo concordando ou discordando e compartilhar para a tua rede social para que esta bênção maravilhosa possa alcançar outras famílias, outras pessoas que estão dentro da igreja ou fora da igreja e que creem em Abraão. Amém? E também se inscreva no canal para que o canal ganhe relevância dentro da plataforma do YouTube, porque nós estamos aí na luta para tentar bater 1000 inscritos. Não é fácil, é muito difícil, mas com a tua ajuda a gente vai bater, a gente vai chegar lá. Dá uma força pro canal. Nos veremos no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.